Meu nome é Miriam, eu sou anfitriã e eu tenho 6 imóveis no Airbnb e no Booking. Eles estão alguns em Minas Gerais e outros no Espírito Santo. Eu sou professora de literatura, redação e português há 37 anos. Só que tem uma época da vida da gente que a gente resolve mudar, né? E isso aconteceu comigo. Como que aconteceu em relação a eu ir para esse setor de hospedaria? O meu pai tinha uma cachaçaria, ainda tem. Em Minas, né, é normal as famílias terem algum tipo de cachaça, né, uma produção de cachaça. E um dia eu fui não era um curso, uma palestra do Sebrae, onde eles apresentaram o Airbnb. A gente tinha um apartamento, a nossa família, em Juiz de Fora, que estava fechado, porque ninguém estava indo estudar lá, e aí eu achei a ideia muito bacana. Nossa, isso é muito, muito bom, você ter um apartamento que você pode alugar para umas pessoas. A minha mãe sempre teve muito medo, né? Ela era mais velha, idosa, assim, então ela tinha muito medo. Mas eu acreditei e a gente colocou esse apartamento em Juiz de Fora para alugar. E eu achei a ideia muito boa, achei fantástico. E foi, mas teve alguns problemas em relação a, principalmente a limpeza. Passou. E eu moro, né, em Lima Duarte, Minas Gerais, que é uma região que tem um fluxo de turista bacana, porque aqui a gente tem a Serra do Ibitipoca, que é muito visitada, mas eu moro em Lima Duarte, mas há 4 anos eu me mudei para Guarapari, que é outro lugar também, né, turístico. Guarapari fica no Espírito Santo. Então, eu fiquei com a minha casa aqui, em Lima Duarte, que aqui, hoje eu estou aqui em Minas. E eu falei, eu não quero casa parada, não. Ficar com casa parada, ela estraga, não é legal. Já que eu venho, né, só nos feriados, eu vou colocar no Airbnb. Já tinha o apartamento em Juiz de Fora, mas que não tinha dado muito certo por conta de limpeza. Uma cidade grande, muito difícil, mas a gente conseguia alugar bastante. E aí eu coloquei o meu apartamento, foi o primeiro. Depois, o meu irmão tem um outro apartamento que é ao lado do meu, a gente colocou também no Airbnb. Aí, nesse meio tempo, a minha mãe faleceu, aí a gente colocou, aí tem a casa dela, que agora eu, meu irmão e minha irmã herdamos, eu coloquei. Aí eu também herdei, junto com meu irmão, o sítio, também coloquei. Então, a gente tem em Minas 3 apartamentos, dois, dois apartamentos, uma casa e um sítio. Mas em Guarapari tem um apartamento também que era da minha mãe, que acabou que meu irmão herdou, e aí que ficava parado também, aí a gente colocou no Airbnb, e o meu apartamento em Guarapari também, quando eu venho para Minas, eu alugo. Então, hoje, eu e meu esposo, a gente administra 6 propriedades no Airbnb. Em 2 estados diferentes, Minas Gerais e o Espírito Santo. Não é difícil, eu não acho difícil, porque a plataforma é muito bacana. Hoje, além do Airbnb, a gente também está no Booking, depois que a gente que a gente conseguiu, né, com a Greca, todas essas informações maravilhosas que ele passa para a gente. Então, o que aconteceu? A gente iniciou com um apartamento que não deu muito certo. Hoje, até o apartamento de Juiz de Fora, a gente colocou para o aluguel mensal. Por quê? Não por causa da plataforma, mas sim por causa da mão de obra, que era mais difícil. É uma mão de obra cara, muito cara. E hoje a gente tem, em Lima Duarte, que é em Minas Gerais, né, onde eu tenho 3 propriedades, tem uma menina que cuida para gente e ela trabalha conosco e a gente com a carteira assinada, meio período, e ela recebe as faxinas do Airbnb. Então, a renda dela aumentou muito. No sítio, eu já tenho um caseiro lá, então, e ele fica muito motivado, é muito interessante, que ele ajuda até a divulgar o sítio. Chama Sítio do Vovô Zezé. E aí, lá, ele fica muito motivado quando a gente recebe, né, os nossos hóspedes, e ele torce bastante. No Espírito Santo, eu tenho um apartamento em Meaípe, onde tem uma família que cuida
para gente. Lá teve um pouco de problema para a gente conseguir uma pessoa de confiança, mas aí a gente conseguiu. Em Guarapari tem o zelador do meu prédio, que também faz essa parte de limpeza para gente, que eu acho que é o mais difícil. As nossas casas, elas todas, elas são assim, herança, pelo que eu disse já, herança dos meus pais. Então, e eu e meu irmão, a gente tem assim, o maior zelo com o que a gente recebeu deles, que a gente sabe que não foi fácil. Então, tudo assim, o nome das minhas propriedades é assim: sítio do vovô Zezé, casa da vovó Celinha, recanto do vovô Zezé, casa de praia da vovó Celinha, porque a gente ria que parecia que o nome da minha mãe, ele chamava, que era só a gente colocar Celinha que a gente alugava. Então, tem a casa da vovó Mirinha, porque como eu já sou vó, então eu coloquei lá na praia a casa da vovó Mirinha. E aí o nosso público acaba sendo famílias, que eu acho bem interessante, sabe? Então, isso atrai um tipo de público que é mais ou menos a nossa cara, porque como a nossa casa é feita mesmo para família, né, para a nossa família, então acho que é muito legal. A maior dificuldade que nós tivemos em relação a, aos aluguéis foi em relação a gente achar que a plataforma que direcionava para a gente. Com o método do La Greca, a gente descobriu que não, que aquela plataforma ela é uma vitrine. Então, a gente tinha muita dificuldade, tipo assim, a gente ficava esperando o hóspede chegar. E, às vezes, muito medo de propagar, sabe? De fazer propaganda e estar lesando a plataforma. Tipo, não, a gente não pode alugar em outra forma, porque a gente está em tal plataforma. Então, isso foi uma dificuldade. E uma outra dificuldade também, que nós éramos muito tímidos para mostrar as nossas propriedades, sabe? Eu não posso reclamar dos nossos hóspedes, mas que eles sempre foram bons. A gente teve poucos problemas. Mas eu acho que a gente era muito tímido em relação a isso. A gente tinha um sentimento de insegurança mesmo, um sentimento de não pertencimento, entendeu? Como se você tivesse um negócio, mas aquele negócio você não acredita bem nele, sabe? Eu tenho um produto legal, mas eu tenho medo de ficar mostrando ele. Seria como se eu tivesse com uma loja linda, bacana, mas eu não quero abrir a porta, sabe? Essa timidez de colocar nas redes sociais, de ter coragem de mostrar o que a gente tinha, isso foi uma das coisas piores. Então, a gente só alugava quando a pessoa procurava. A gente não tinha visibilidade, né? Quando que a gente alugava? A gente alugava quando tinha algum evento grande, Bitpoca, e aí a pessoa procurava em Bitpoca e não achava, então tem lá tem em Lima Duarte. Aí a gente alugava. Então, com o método, o que eu pude observar é que você abre você abre janelas, portas, tudo. As nossas fotos eram umas fotos muito, sim, muito sem dizer nada, sabe? Umas fotos meio aleatórias. Hoje a gente já direciona essas fotos. Eu acho que o nosso maior problema foi esse, entendeu? Essa timidez em relação ao produto que eu tinha. Eu queria mostrar, mas eu tinha medo de estar burlando a plataforma, ou de que a plataforma, eu ficava numa situação passiva. Eu estou aqui, coloquei os meus imóveis, né, na plataforma e agora eu vou esperar a hora que alguém gostar do meu imóvel. Hoje não, hoje a gente é mais agressivo, entendeu? Agressivo no bom sentido, né? Hoje a gente já é mais exibido, vamos dizer essa palavra. Hoje a gente já acredita no produto que a gente tem e a gente não tem medo. A gente perdeu esse medo, sabe? A gente acreditou mais. A gente ficou. Hoje a gente sabe para quem a gente vende, quem são as pessoas que se interessariam.
e como que a gente pode chegar até elas. Eu conheci o La Greca nas redes sociais, porque eu estava um pouco incomodada, porque como sou eu e meu marido ele trabalha mais com a parte das reservas, né? Então, e eu mais com a parte, assim, do marketing, de trabalhar para mostrar o que, que nós temos. E aí, eu estava um pouco incomodada, assim, a gente precisa estudar mais esse negócio, porque está dando certo. Não é ainda do jeito que a gente imaginava, mas está dando certo. E aí eu recebi nas redes sociais alguma coisa do La Greca, do método dele. Eu falei, olha que interessante. E aí eu comecei a ver umas lives dele e falei, é isso que eu preciso. É disso que eu preciso. Eu preciso dessa pessoa que vai me mostrar, assim, que negócio é esse? Porque a gente entrou meio que, o imóvel está parado, então a gente vai colocar o que vier lucro. Só que aí o lucro estava vindo, mas ele estava tímido, não era uma coisa constante. E por que que eu confiei no que ele estava dizendo? Eu via, né, algumas lives dele e resolvi fazer o curso, porque ele é extremamente motivador. Ele conhece as plataformas. E se ele não conhece, ele vai à procura da solução. Então, ele é uma pessoa diferenciada mesmo, entendeu? Eu já tinha assistido né, algumas lives de outras pessoas, mas motivador igual o La Greca eu não conheço, não. E olha que eu sou professora, eu sou motivada, eu sei que isso faz muita diferença, mas igual a ele eu nunca vi. E ele apresenta mesmo, ele apresenta o problema e a solução de forma fácil, sabe? Não é nada Não é nada mirabolante. É você mesmo focar no problema e entender as soluções, sabe? Ele tem muita experiência nisso, por isso que eu acreditei nele. Os resultados nossos são os melhores possíveis, tá? Eu tripliquei minhas reservas, ou melhor, eu mais do que tripliquei minhas reservas. Eu ainda não fechei o ano de 2021, mas eu tenho certeza disso, porque a gente aluga praticamente tudo todo mês, assim. É, foi uma coisa impressionante, impressionante, entendeu? É impressionante. E eu fico pensando assim, que a gente começou timidamente, né? As coisas foram acontecendo, mas de julho para cá, quando eu conheci o método do La Greca, a gente teve o grande boom, sabe? O grande boom. Porque hoje, o que que acontece? Eu amei ser anfitriã. Eu amei. Eu não vejo problemas, entendeu? Tem aquelas coisinhas que a gente sabe, mas que são muito pequenas em relação ao que você ganha. Eu sou professora há 37 anos, como eu falei, mas agora, esse ano, eu não quero trabalhar. Esse ano eu quero me dedicar, principalmente às redes sociais, para que a gente melhore mais ainda. Nos nossos planos, a gente tem de fazer em Bitpoca, a gente tem um terreno de fazer mais chalés para a gente alugar. Então, praticamente, a gente vai dobrar o número de hospedagens que a gente já tem. E o que eu posso te dizer é o quê? Que o meu sentimento é um sentimento de realização, sabe? Porque é algo que eu continuo na minha casa, eu continuo tendo as minhas propriedades têm a minha cara, né? Tem a cara da minha família, eu posso usufruir do que eu tenho, porque se eu quero passar igual o final do ano, que a minha família toda veio para cá, a gente bloqueou, a gente não alugou e todo mundo pôde ficar aqui, tal, tal, agora já liberei, já tá vindo os hóspedes, e acho que cada dia você fica melhor, sabe? A única coisa que eu observo, sim, é que você começa a olhar a sua casa como um negócio, né, a casa.
que eu tenho, que antes poderia estar parada, fechada ou alugada para alguém, dando problema, né, principalmente no aluguel mensal, e que não, e que a gente consegue ter uma renda muito boa com essas propriedades. A gente continua mantendo as propriedades. O que eu ganho, eu invisto na propriedade. Eu também, a gente, com o dinheiro que a gente recebeu, né, que é um dinheiro bacana, a gente está investindo em mais coisas, a gente pode ter uma vida melhor, sabe? Então, assim, o meu sentimento em relação a, 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 às hospedagens é que eu descobri o que eu quero fazer. Eu vou aposentar de professora, eu já aposentei em um cargo, agora quero aposentar no segundo, e vou viver desse jeito, sabe? Eu gosto enfeitar minha casa, sabe? Vejo um quadro bacana, eu falo, vou levar para aquela casa. Gosto de trabalhar cores. A minha casa não ela tem a minha cara, porque isso eu aprendi, então eu gosto de coisas coloridas, eu gosto de móveis antigos que eu coloro. Então, é isso que hoje eu estou realizada, sabe? Que eu ficava pensando assim, eu vou aposentar e eu vou fazer o quê? Mas hoje eu sei o que eu vou fazer. Hoje eu quero trabalhar nisso, porque é altamente rentável, você pode continuar com seus bens, né? No meu caso, o que eu herdei, o sítio, por exemplo, as terras eram do meu bisavô, ela está na minha família há mais de 300 anos. O meu pai investiu muito dinheiro lá, e eu herdei aquela terra e falei, meu Deus, eu nunca mexi com isso. E está me dando um retorno, igual aí de trás meu irmão, que é meu sócio, mora no Canadá. Ele falou, Miriam, essas terras nunca deram dinheiro igual elas estão dando. E é por quê? Porque a gente aluga, tá? Porque a gente está alugando frequentemente. Então, eu estou muito feliz, muito feliz. Os pontos que eu acredito que são os mais positivos do curso do La Greca, é você imaginar que você tem que estar numa vitrine. Isso aí, ele joga a gente para o mundo, entendeu? Ele coloca gente que você precisa mostrar seu produto. E às vezes a gente é muito tímido, né? E isso, essa ousadia dele, eu acho muito interessante. Ele é extremamente motivador, então ele te motiva, ele não te deixa ficar né, na sua zona de conforto, em relação a você identificar seu público-alvo, sabe? Eu acho fantástico isso, porque você tem um produto, mas você acha que ele vai ser interessante para todas as pessoas? Uma coisa também que eu acho muito interessante no curso do La Greca, quando ele fala de você tirar foto de lugares para você chamar a pessoa para o seu, né, para o seu imóvel. Por exemplo, tirar foto da área lá de trabalho, principalmente agora com home office. A brinquedoteca, gente, aquilo é muito bacana. Eu achei aquilo fantástico. Você mostrar, que aí você tira foto do quarto, tira foto de uma TV, mas a TV, você tem lá Netflix, né? Você tem uma Smart TV e a pessoa nem imagina. Uma internet também de boa qualidade, que ele enfoca muito sobre isso. O valor, né? Quanto que custa essa casa vazia, que é aquela parte o valor do quarto vazio, que no nosso caso aqui é do nosso quarto, mas é da nossa casa, né? E também, assim, então, são alguns pontos que ele vai colocando para você que você fala, gente, eu nunca pensei nisso, isso é fantástico, né? Essa visibilidade de você olhar aquele imóvel, não só como imóvel que você colocou, né, na plataforma para alugar de vez em quando, mas como um negócio, sabe? Isso é muito bacana, muito bacana. E toda a motivação que ele traz, sabe? Essa metodologia de que a pessoa faz o curso e depois a gente fica juntos, isso é muito bacana, porque aquele grupo
todo dia que eu abro o grupo, tem alguma coisa interessante, alguma coisa que me leva a pensar na minha propriedade como um negócio, sabe? Porque quando você tem uma pousada, é um negócio, né? Ali você tem o seu CNPJ e tal. Mas quando você tem, igual o nosso caso, né? Que nós trabalhamos com 6 propriedades, é, sabe, você meio que, tá, é minha casa, eu vou. Mas não, com o curso do La Greca, a sua mentalidade muda, é completamente diferente. Esses pontos que ele trabalha são maravilhosos. Por exemplo, você mostrar o seu produto, né, a sua propriedade nas redes sociais, menina, aquilo é fantástico, porque aí você, você vai lá para cima na plataforma. Todas as vezes que você faz, né, aquela divulgação natural, que ele também te ensina de uma forma muito bacana, né, como que você faz, e você vai aprendendo com seus colegas de curso, que tem pessoas que já estão nessa área há muito tempo, igual nós estamos há 4 anos, né, com o Airbnb. Mas a gente ainda tem muito que aprender. Aí você tem aquele grupo de pessoas ali que estão focados, que estão só querendo melhorar, e o La Greca por trás, sempre dando as dicas bacanas dele. Nossa, não tem preço não, sabe? É muito bacana, muito bacana. Vocês, quem ainda não conhece, tem que conhecer, porque é um canal, assim, para suas vendas triplicarem, quadriplicarem, é muito bacana. E você fica sempre motivado, isso que é legal. A motivação, ela sempre tem alta.